Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador para a Pedagogia 5. Museus como espaços não formais de aprendizagem. Romero Brito em Contos. Integrantes do grupo: Vanessa, Priscila, Juliana, Fernanda, Natália e Érica. Tutora: Paula Caroline Lopes Custódio. Introdução. O presente trabalho abordou a educação em espaços não formais, referindo-se especificamente aos museus, trazendo, através da contação de história, o conceito de artes plásticas para alunos da educação infantil, uma vez que tal prática representa um importante instrumento para trabalhar o desenvolvimento do educando, oferecendo uma aprendizagem significativa e prazerosa, além de estimular a alfabetização, o letramento e o apreço pela leitura, exercitando ainda a imaginação, a criatividade, o senso crítico e a disciplina. Os museus podem estimular nas crianças a admiração, valorização e respeito pela enorme diversidade cultural do mundo. Utilizando então como metodologia a contação de história, apresentamos uma releitura da biografia e obras do pintor e artista plástico brasileiro Romero Brito com os alunos do Jardim 2, crianças na faixa etária de 5 anos, da escola particular Recriarte, tentando resolver as dificuldades do acesso e interpretação desses espaços não formais de educação, tendo como objetivo geral apresentar uma história com uma linguagem lúdica e que traga a arte e a cultura alinhadas às orientações normativas preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular para o ensino infantil. Desenvolvimento. Problema: como desenvolver a aprendizagem de crianças pequenas em ambientes não formais de educação? Objetivo geral: apresentar uma história com uma linguagem lúdica para o ensino infantil que retrate a biografia e obras de Romero Brito e que traga a arte e a cultura alinhada às orientações normativas preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular para o ensino infantil. Justificativa. Este projeto integrador é relevante uma vez que pretende auxiliar na dinâmica de interação do educador com educandos em espaços não formais de educação, através da utilização de recursos tecnológicos com ferramentas ativas para o processo de aprendizagem, relacionando desta forma como o acesso a museus e lugares históricos nesse cenário atual do Covid-19 estão com acessibilidade limitada. O trabalho busca métodos de aprendizagem adequadas e alternativas para a abordagem do tema. Mesmo a restrição de acesso a esses lugares já vem sendo vivenciada em circunstâncias habituais em nossa região. Procuramos adaptar ainda mais a apresentação da vida e obras do artista utilizando linguagem adequada à faixa etária, montando um cenário e contando uma história do artista plástico Romero Brito como um teatro e aproveitando para evidenciar seu estilo de cores e formas geométricas em sua arte. Cada um que visita o museu de forma presencial ou virtual traz consigo uma série de saberes e vivências que são confrontados com os conhecimentos, fatos e objetos sobre os quais aquele espaço convida a refletir. Fundamentação teórica. Entre as mudanças positivas na concepção da educação está a valorização da vivência do aluno e do conhecimento culturalmente construído. Os diálogos entre os especialistas em educação concluíram que o indivíduo também adquire conhecimento através de suas próprias experiências e suas relações sociais com outros indivíduos em diferentes espaços. Dessa forma, passou-se a valorizar a modalidade da educação não formal, associada à educação formal. As normativas educacionais vigentes foram elaboradas exclusivamente para a educação formal, escolarizada. Mas, ao valorizar a pluralidade e a diversidade cultural através do respeito às várias manifestações de cada comunidade, fica evidente a relação que esses documentos procuram estabelecer entre essas duas modalidades de educação. Abordaremos nesse trabalho a potencialidade que os museus possuem como um ambiente não formal de promoção do conhecimento. Os museus são espaços que podem oferecer experiências de aprendizagem significativas, por meio de diversas maneiras, como brincadeiras, interação, descobertas e vivências, critérios indispensáveis no processo de desenvolvimento da criança.
Além disso, outra importante contribuição dos museus é sua categoria enquanto espaço para divulgação do conhecimento científico e tecnológico. Isso justifica os esforços realizados para atrair cada vez mais visitantes. Diante disso, é cada vez mais comum a relação estabelecida entre os museus e as escolas de educação básica, não só apenas como um objetivo de abordar conteúdos científicos, mas também como forma de oferecer atividades educativas e culturais. Uma rica experiência que pode ser realizada nos espaços não formais de ensino, como museus, é a contação de histórias. Essa prática representa um importante instrumento para trabalhar o desenvolvimento do educando, oferecendo uma aprendizagem significativa e prazerosa, além de estimular a alfabetização, o letramento e o apreço pela leitura. Com a contação da história, é possível exercitar nas crianças a imaginação, a criatividade, o senso crítico e a disciplina, encaminhando-as ao mundo letrado. Aliando essa prática às experiências proporcionadas pelos museus, temos a possibilidade de potencializar o desenvolvimento da aprendizagem formal de forma prazerosa e divertida. Trabalhar obras de arte na educação infantil requer criatividade nas estratégias para o direcionamento do trabalho educativo. Romero Brito é um artista muito aceito na área da educação infantil, apesar das várias críticas que recebe no meio artístico. Suas obras trazem inúmeras possibilidades para trabalhar o desenvolvimento artístico das crianças, como cores, formas e linhas, exercitando assim a capacidade de se expressar através da leitura de mundo existente nos elementos que compõem suas obras. Metodologia. Os métodos e instrumentos adotados para a execução do projeto foram através de estudos em pesquisas bibliográficas, reuniões em grupos e coleta de dados por meio de ligações telefônicas e chamadas de videoconferência. Por conta desse cenário atual do Covid-19, tivemos que adotar novas estratégias para obtenção de informações. Foi realizada ligações telefônicas e WhatsApp para entrevista com a professora Milena Marim Previdelli, para entender os possíveis problemas e retorno do questionário que apresentamos para elaborar a atividade. Essa apresentação será mediada pela professora através dos meios de comunicação que a escola utiliza, com os alunos, que são por vídeos pela plataforma do YouTube e fotos para as devolutivas. Para a comunicação do grupo e de desenvolvimento do projeto, utilizamos a ferramenta do WhatsApp para a troca de informações, documentos e mensagens. Montamos um grupo para melhorar a comunicação. Fizemos reuniões pelo Google Meet com a tutora no intuito de esclarecer dúvidas e também utilizamos essa ferramenta para uma maneira de nos reunir e assim dividir tarefas e compartilhar os dados coletados. Resultados: solução inicial. Com base na biografia e nas obras do artista, foi desenvolvida uma releitura criando a historinha lúdica, onde criamos um personagem que retratasse, no caso, o Coelhinho Pintor, e nomeamos de Romerito. Escolhemos algumas de suas obras para retratar na história contada, como o coelho, o gato, a borboleta, o coração e uma imagem da Disney que ele pintou, e a sua imagem também. Nos inspiramos na contação de história de um vídeo no YouTube, O Baú de Camilinha, onde contém uma música e utilizamos como inspiração apenas algumas palavras do refrão e do ritmo que adaptamos ao nosso. Solução final. Dessa forma, a docente, através do seu grupo de WhatsApp, exibiu o vídeo da contação de história para as crianças. Após ela ter recebido a devolutiva que todos assistiram ao vídeo da historinha, a docente iniciou uma conversa, questionando e comentando sobre a história. Vocês gostaram da historinha? Vocês já conheciam este artista e alguma dessas obras? Qual personagem e obra de arte gostaram mais? Vocês fariam como o personagem Romerito, que não desistiu de realizar seu sonho mesmo com dificuldades?
Vocês acertaram as adivinhas? Quais? Gostaram da música? Consegue identificar quais formas geométricas aparecem nos personagens, nos objetos de arte na historinha? Quem de vocês já visitou um museu? Gostaram do colorido das obras? Com a impressão do desenho que cada aluno escolheu o seu, a docente solicitou que pintassem e, com o auxílio dos pais, recortassem e tentassem juntar sozinhos as partes, formando um quebra-cabeças. Montando as peças em uma folha sulfite e ao lado desenhassem uma forma geométrica, o quantas conseguiram identificar neste desenho, que afinal virou um jogo de quebra-cabeças. Outra experiência importante proporcionada pela aplicação deste trabalho foi dividida com uma mãe de uma criança autista. Ao compartilhar o projeto que estávamos desenvolvendo, a mãe do aluno Miguel, de 5 anos, resolveu aplicar a atividade com ele. Considerações finais. Abordamos nesse projeto a potencialidade que os museus possuem como ambiente não formal de conhecimento. Os museus são espaços de grande potencial para o aprendizado de todos e divulgação do conhecimento científico. Diante disso, é cada vez mais comum as relações estabelecidas entre os museus e as escolas de educação básica como forma de oferecer atividades educativas e culturais. Sendo assim, apresentamos uma releitura da biografia e obras do pintor e artista plástico brasileiro Romero Brito. Assim, decidimos pela problemática: como desenvolver a aprendizagem de crianças pequenas em ambientes não formais de educação? O objetivo foi apresentar uma história com uma linguagem lúdica, trazendo a arte e a cultura, alinhada às orientações normativas preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para o ensino infantil.